Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Cá estamos em mais um Desdobrando a Mediunidade, onde eu trago alguma experiência minha com relação à mediunidade. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar a minha primeira vez quando eu tive uma experiência de clarividência perfeita. E às vezes a gente romanciza muito essas questões de enxergar, de ter contato e ver a espiritualidade, quando na verdade quando a gente passa por essas situações é algo muito mais visceral, muito mais profundo e muito mais assustador do que o imaginário coletivo consegue conceber. Isso faz diversos anos já, e eu estava frequentando um curso que era um curso de magia natural, um curso de druidismo, né? O curso durou por 24 meses, se não me engano, ou até um pouco mais, porque teve alguns períodos de recesso, mas foram 24 meses de encontro, com os espaçamentos entre um mês e outro, às vezes deu mais de 24 meses, e era lá em Santa Maria, onde eu morava antes de estar aqui onde eu estou, em Florianópolis, e quem organizava e ministrava esses encontros era a Valéria. A Valéria vocês já devem ter visto, caso me acompanham também lá pelo canal do Pava. A Valéria participou de vários vídeos com a gente lá no canal do Pava. E enfim, estava nesta turma de curso de druidismo com ela. E a gente fazia os encontros quinzenais, né? Uma semana sim, uma semana não, se não me engano eram nas quintas-feiras. E a gente fazia uma parte desses encontros de estudo teórico e uma outra parte de práticas. E foi no momento dessas práticas que aconteceu esta experiência de clarividência perfeita pela primeira vez. Na parte prática do encontro, nós nos colocamos todos deitados, né, no solo, e ela foi conduzir uma prática, né? Ela que estava dando o curso foi conduzir esta prática, que era uma prática de mobilização energética, inclusive, e eu estava ali dedicado a fazer aquele exercício que ela estava guiando e comecei a sentir algumas repercussões energéticas no meu corpo, fruto da prática. E eu sentia claramente como se pisassem em mim, né? Ou na minha cabeça, naquele momento, era como se estivessem pisando em mim. Depois eu fui ver que na verdade não eram pés, mas sim eram mãos. Porém, eu senti aquele toque, aquela pressão, e não dei tanta bola porque pensei que seriam repercussões naturais do próprio exercício que a gente estava fazendo. Aprofundamos no exercício e eu comecei a ter algumas sensações, algumas percepções visuais de energia, do próprio prana astral, que se manifesta em cada ambiente, é natural, a gente consegue inclusive ver com os olhos físicos o prana físico, mas eu comecei a ter uma expansão por conta do exercício energético e passei a enxergar com muita abundância e clareza o prana astral do ambiente que a gente estava. E foi logo em seguida dessa percepção do prana que eu tive um grande susto, né? Porque eu comecei a enxergar de fato um deva, que eu conceituei dessa forma num primeiro momento, um espírito da natureza ao meu lado, e nesse momento eu me assustei e eu queria sim sair dali, né? Pelo susto, é como se eu tivesse me assustado e dado um pulo para fora, me rolado para fora da onde eu estava. Porém, aconteceu de eu estar numa catalepsia. Uma catalepsia é uma paralisia e eu não conseguia me movimentar. Só por isso que eu não saí da onde eu estava, porque o susto foi realmente bastante grande. Eu enxergava aquele deva e ele estava de fato com as suas mãos, a sua espécie de mãos, movimentando energia por vários pontos do meu corpo. E a gente pode pensar, né, como assim vai se assustar? Porque eu estava ali, de certa forma, até com esse intuito de contato com a espiritualidade e, de certa forma, também querendo uma experiência dessa. Mas é isso que eu comentei antes. A gente romanciza muito essas experiências, ainda mais quando nós temos esse grau de visão, de percepção tão clara e de algo que não é comum pra gente. Porque como que eu vou representar aqui para vocês a estética deste ser? É um pouco difícil, mas ao mesmo tempo fácil para quem assistiu O Senhor dos Anéis. A melhor representação que eu tenho para passar aqui é que era como se fosse um ente. Quem já acompanhou O Senhor dos Anéis sabe que os entes são aquelas árvores
que são humanoides, árvores gigantes, mas que têm rosto, que têm face, que têm mãos e que andam e que se movimentam. Era uma espécie de um ente, um espírito da natureza, só que naquela sala, no contexto que eu estava, este ente ele não tinha a copa, mas era apenas o tronco e saía da parte base do tronco como se fossem as raízes, os seus pés, e as mãos eram como se fossem galhos. Então vocês imaginem, né? Deitado, fazendo um exercício, de uma hora para outra tu enxerga um ser desse no teu lado. Não tem como não se assustar. De fato, não tem como não se assustar. Porém, hoje eu entendo que essa paralisia, essa catalepsia foi projetada, inclusive por ele, porque ele sabia que naquele momento que eu o visualizasse, eu teria me assustado e sairia correndo. Ele facilitou essa catalepsia para que eu não saísse correndo. E logo em seguida comecei a analisar mais os detalhes da manifestação dele e senti um amor muito profundo. Quando eu senti toda a emanação energética de fato da essência daquele ser, aí eu saí da catalepsia e permaneci pela minha própria vontade, simplesmente contemplando aquela visão, até de certa forma desacreditado, extasiado e sentindo também todas as movimentações energéticas que ele estava já me facilitando. Nessa altura eu já não estava mais ouvindo a voz da orientadora guiando o exercício, eu já tinha deixado há um bom tempo de fazer o que ela estava pedindo. E essa percepção, essa visão, ela se estendeu por aproximadamente uns 5 minutos, né? O exercício já vinha se estendendo pelo menos 10 minutos antes, mas esta visão deste ser da natureza, deste ente que eu considero, pelo menos catalogo desta forma, porque é o que nós temos de maior proximidade para explicar, permaneceu por aproximadamente 5 minutos. Depois disso, a minha atenção voltou até a voz da pessoa que estava guiando o exercício e a minha percepção começou a não mais captar a presença daquela consciência daquele ente. Eu tenho convicção de que essa experiência foi facilitada pela vontade desta consciência que estava ali ao meu lado, me auxiliando, mas eu percebia também que existiam outras consciências semelhantes nas outras pessoas fazendo o mesmo tipo de trabalho. Eram espíritos diferentes, não eram o mesmo do que aquele que estava fazendo em mim, mas eram similares, eram espíritos também da natureza. Mas quando a minha atenção voltou para os sentidos mais físicos, para a voz de quem estava guiando o exercício, eu perdi essa sintonia. E por minha própria capacidade, eu talvez não conseguiria ter tido essa experiência. Foi algo profundamente marcante. Eu comecei naquele período a revisitar, a ver novamente todos os filmes do Senhor dos Anéis, porque foi a primeira imagem que me veio. Comecei a reler muitos dos contos de fantasia, dos contos celtas, onde existem de forma mais abundante estes seres místicos, né, fantasiosos, que a gente sabe que não são fantasiosos, né, porque uma fantasia é algo que é mentira, mas esses seres, eles existem e vivem também para servir a natureza. Vivem num estado de profunda comunhão com a vida, de profundo amor, tanto que eu senti essa emanação energética provinda deste amigo que ali estava. E essa é uma questão que eu gostaria de trazer aqui. A gente fala muito hoje em dia sobre contato com a espiritualidade, sobre contato com raças avançadas do cosmos, com nossos amigos estelares, mas de verdade, pouquíssimos de nós estamos de fato preparados para esse contato face a face. Mesmo que a gente deseje, que a gente aspire, nós temos naturalmente um medo do desconhecido, é algo instintivo. Para que a gente passe essa barreira de se deparar com essas figuras, com essas amizades espirituais e não nos assustarmos, tem que haver uma quebra de paradigmas muito grande. Porque ainda que fosse uma experiência de uma emanação física diferente, era algo próximo do meu universo. Eu já tinha visto nesses filmes como O Senhor dos Anéis e naturalmente vemos árvores o tempo inteiro, né, no nosso dia a dia. Mas e quando a gente for se deparar com raças avançadas que têm formas completamente que não são comuns pra gente, que a gente às vezes não vê sequer em filmes? A nossa mente tende a tomar conta, tende a projetar
muito medo, realmente. É necessário que a gente transcenda as nossas ignorâncias internas, esses paradigmas que a gente cultiva, para que a gente tenha condições de sintonizar com a vibração que essas consciências estão emanando, porque senão não é possível, né? Eu ali, tendo essa experiência, estando num ambiente que favorecia isso, ainda assim me senti profundamente tocado, querendo fugir. Imagina se a gente está andando na rua e se depara com uma nave que desce um ser e esse ser é muito diferente. Por isso que existem inúmeros relatos, né, de vigílias ufológicas de pessoas que se preparam anos às vezes para esse tipo de experiência, e quando as coisas acontecem, quando desce a nave e sai um amigo estelar para propor um contato, as pessoas saem correndo, né? A experiência ela é muito mais visceral do que a nossa ideia romancizada. É bom, inclusive, que a gente vá aos pouquinhos expandindo a nossa percepção, para que lá na frente a gente tenha condições de lidar com tudo isso. É muita novidade, realmente. Mas os nossos paradigmas de fato mudam. Pode-se dizer que dá água para o vinho quando a gente tem essas experiências reais, viscerais. Não restam dúvidas, caso hajam, em relação à existência desses seres, em relação à continuidade da vida, de processos reencarnatórios e assim por diante. A gente pode estudar, ok. Mas quando nós vivenciamos, quando temos a experiência direta, aí o buraco é mais embaixo, como se diz. Que a gente possa, sim, aprofundar os nossos estudos, ir transformando a nossa forma de ver o mundo a partir do estudo, mas nos colocando de fato em nossas práticas para que a gente passe a ter as nossas experiências e assim nos preparar para novas experiências e novos crescimentos que essas experiências todas nos proporcionam. Eu espero ter contribuído de alguma forma a você com este vídeo. Agradeço muito a sua companhia até esse momento. Peço que você se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito, que deixe o seu like, caso tenha feito sentido para você, compartilhe esse vídeo com quem mais você desejar, e nós nos vemos nos próximos. Um big beijo, fiquem na paz e até mais.